Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Estamos aqui juntos novamente. É uma alegria estar aqui com vocês. E hoje a nossa aula está muito legal, muito interessante. Em ciências, nós vamos conversar sobre as pequenas e grandes invenções e sobre as utilidades que o papel, a importância que o papel tem em nossa vida. Isso, em matemática, nós vamos ler, interpretar, organizar e vários dados para que a gente possa ler os gráficos e tabelas. Vai ser muito legal e a gente vai poder brincar de detetive também, que eu sei que você adora e eu também. Em literatura e linguagem, nós vamos escutar uma história que acontece de uma forma diferente e vamos fazer tentativas de leitura de palavras e até de alguns versinhos. Então, vem comigo que a nossa aula já vai começar. Turminha, na minha casa nós fazemos a coleta seletiva do lixo. Sim, porque a gente quer ajudar o planeta. E quando a gente separa o lixo seco do lixo molhado, eu vou até o latão do lixo seco, seleciono aqueles objetos que ainda têm condições de serem reutilizados, limpo todos eles e deixo aqui nessa caixinha, porque quando eu preciso de fazer algum material, eu vou até a caixinha, seleciono aquilo que eu quero e estou assim tornando esse objeto útil novamente. O planeta agradece, não é? E olhem só, olhem quantos objetos fazem parte do nosso dia a dia. A gente está cercada de objetos de vários materiais, inclusive, porque esses objetos são feitos de diferentes materiais. E podem ser feitos de outros também, mas aqui nós temos objetos feitos com metal, objetos feitos com plástico, também feitos com vidro e objetos feitos com papel. Isso! E olha só que interessante, pessoal, há muito tempo atrás, os homens conseguiram fazer pequenas e grandes invenções que são úteis para a gente até hoje. Nós usamos muito, muito, muito. Por exemplo, o óculos, se ele não fosse inventado, muita gente não conseguiria enxergar, não é? O relógio, que também é um invento muito útil para a nossa vida, porque ele marca o tempo de uma forma muito precisa. O pneu dos carros e as garrafas plásticas também. E também o papel. Isso que a gente também pode ter embalagens de papel, livros feitos de papel e muitas outras coisas. E hoje, para que a gente possa fazer o nosso material no final da aula, eu selecionei esse material, o papel. E vai ser muito legal trabalhar com isso com vocês. Vocês vão adorar o material. E, para começo de conversa, de onde vem o papel? Vamos, então, assistir a esse vídeo que nos conta toda a história de como o papel foi criado? Vem comigo! Oi, meu nome é Senhorita Folha de Papel. E como meu próprio nome já diz, eu sou feita de papel. Mas de onde vem o papel? O que você acha? Vamos lá, aposto que você vai acertar. A. Das folhas de uma árvore. B. Das frutas. C. Dos troncos das árvores. Se você escolheu a letra C, acertou! O papel que é usado para me fazer vem do tronco de árvores de eucaliptos ou pinheiros. O pessoal da indústria que trabalha na minha produção corta o tronco das árvores, corta bem miudinho cada um dos troncos, tritura e depois coloca num fornão bem quente. Daí, desse forno sai uma pasta ou meleca, como você preferir, que é chamada de celulose. A celulose passa por várias máquinas até que fica bem branquinha e é transformada em uma folha de papel bem lisinha, assim como eu. Você deve saber que eu sou muito importante, porque sem mim, imagina, como seria? Aonde você iria desenhar, escrever? Como você iria no banheiro sem papel higiênico?
pessoas poderiam ler livros. Desde muito tempo, a humanidade deu um jeito para se virar sem mim, porque só faz 200 anos que me inventaram assim branquinha e lisinha, do jeito que eu sou hoje. Antes disso, as pessoas se viravam do jeito que dava. Desenhavam nas paredes das cavernas e escreviam em cascas de árvores e folhas de bananeiras. Agora, sem papel higiênico, eu já não sei como faziam não. Que tal perguntar para o adulto que está com você? Um abraço e foi um prazer me apresentar para você. Meus amores, e aí? O que vocês acharam do vídeo? Muito legal, não é? Saber a história do papel? E sabe o que eu não contei para vocês e vou contar agora? Que o papel foi uma das maiores invenções da humanidade. Antes, vocês viram no vídeo, que antes de existir o papel, o homem fazia registros até em ossos de animais mortos, né? Nas folhas, nos cascos das tartarugas. E depois que o papel foi inventado, aí sim, o homem pôde criar o mapa, pôde criar dinheiro, pôde criar livros, cadernos e muito mais. Isso é muito interessante, não é? E olha só, é uma coisa que é preciso também de dizer para vocês. Apesar do papel ser tão útil e tão importante assim na nossa vida, o papel, quando ele é fabricado, ele polui muito o ar que a gente respira. Mas o papel é necessário que seja fabricado. Então, por isso, nós precisamos de coletar o lixo e jogar o lixo no lugar correto, jamais no chão. Sabe por quê, pessoal? Nem todo papel pode ser reciclado. E vocês vão ver agora comigo quais os tipos de papel que podem ser reciclados. Vamos lá? Materiais que podem ser reciclados. Papéis, caixinhas de suco, caixinhas de leite, papelão pode ser reciclado, jornais também podem ser reciclados, revistas e apenas esses tipos de papéis podem ser reciclados, ok? Os papéis que não podem ser reciclados, então esses vão diretamente para o lixo, eles não vão para a caixinha que a professora Maida guarda na casa dela, certo? Então, os papéis que não podem ser reciclados, o papel higiênico, a fita adesiva, que é conhecida como fita crepe, as fotografias, os papéis de fotografias não podem ser reciclados e as etiquetas também não. Então, pessoal, é preciso ter muito cuidado, de fato, com tudo aquilo que a gente joga no lixo. E sabe o que é muito interessante também de nós falarmos? Nós não devemos fazer queimadas, não devemos fazer desmatamento, dizer não para isso. Porque quanto mais eu poluo a natureza, quanto mais eu faço queimadas, quanto mais eu desmato, menor vai ser a fabricação do papel. E mais cara vai ficar também. Porque sem árvores, vocês viram no slide que os papéis vêm dos troncos de algumas árvores. E se nós tiramos as árvores da natureza, através da queimada ou do desmatamento, a gente fica sem árvore para fabricar o papel. Já pensou a nossa vida sem papel? Meu Deus, vai ser um caos. Então, pessoal, outra coisa que eu queria dizer para vocês que é muito importante. A gente pensa assim, o que tem eu jogar um papelzinho no chão? Não tem problema, é só um papelzinho. Mas sabe que se cada um de nós fizermos esse ato de jogar o papel no chão, cada um de nós, sabe quanto tempo o papel demora para desaparecer da natureza? Aquele papel que você jogou hoje, 6 meses ou 180 dias. Acreditam nisso? Então, quando o papel cai no chão, o vento leva para um lado, o vento leva para o outro, alguém passa e chuta e ele fica na natureza por 180 dias ou 6 meses. Olha a nossa responsabilidade, hein? Então, vamos nos lembrar do que a gente já combinou aqui, todos nós juntos, desde que nós começamos a falar da proteção da natureza. Vamos cuidar do nosso mundo, ok? Eu confio em você. Então, meus amores, agora é hora de nós brincarmos de detetive, que é aquilo que a gente adora fazer, não é? Vamos lá. Nós já vimos todas as utilidades, pelo menos muitas das utilidades que as árvores têm na nossa vida, não é? E vimos também sobre a carona solidária, vocês se lembram? Que é para que a gente evite a poluição do ar, dividindo um carro entre algumas pessoas, não é? Que vão para o mesmo local. Então, olhem só, na escola foi feita uma pesquisa lá no comecinho do ano e a professora queria saber a forma que as crianças se deslocam, que elas vão, como elas vão até a escola, de casa para a escola, como é esse deslocamento. E olha só o que as crianças responderam.
a pé. Quantas crianças, então? Essa é uma tabela que nós vamos começar a aprender a interpretar e ler, ok? Quantas crianças vão a pé para a escola? 1, 2, 3, 4, 5 crianças. Vamos escrever, então, daqui a pouco no nosso gráfico, tá combinado? De carro, quantas crianças vão? 1, 2, 3 crianças. De transporte público, de ônibus, são 1, 2, 3, 4 crianças. De transporte escolar ou van, são 1, 2, 3 crianças que chegam até a escola usando a van. E outros meios de transporte, pode ser de bicicleta, pode ser de outras maneiras, inclusive de carona solidária, não é? São 2 crianças que chegam até a escola usando essa forma de deslocamento. Então agora, depois de feita a tabela, nós vamos passar para o gráfico. Olhem só que interessante, como fica muito mais fácil de interpretar. Então eu disse que são 5 crianças que vão a pé para a escola. O que eu vou fazer aqui? 1, 2, 3, 4, 5 crianças, ok? Crianças que vão de carro para a escola, são 3. Vamos lá comigo? 1, 2, 3. De transporte público, são 4 crianças. Vamos lá? 1, 2, 3, 4 crianças. De transporte escolar ou van, são 3 crianças. 1, 2, 3. E de outras formas de deslocamento, 2 crianças, ok? Então vamos lá. 2 crianças. Isso aí, pessoal. Como ficou mais fácil de ler, não é? Não precisa nem da gente as colunas que estão aqui, as linhas, né, do gráfico. Então, se alguém perguntar qual foi a maneira de deslocamento mais escolhida, mais votada, é só eu olhar, aqui está mais compridinha, não é? Depois, em segundo lugar, essa aqui, que está também mais compridinha do que as outras restantes. Quais são as formas de deslocamento que empataram, que tiveram o mesmo tanto de votos? Essa aqui e essa que estão no mesmo tamanho, tá vendo? E a menos votada, qual foi? Ah, foi essa aqui, de carona solidária ou de bicicleta. Tá vendo que ela é a menorzinha? Então, isso é ler gráficos e tabelas. Não é muito legal? Eu, então, agora te convido para a próxima atividade de gráficos e tabelas. Estou te esperando. Então, crianças, vamos ver mais uma utilidade da árvore. Ela nos fornece alimentos. Vocês se lembram que nós estudamos sobre isso? E na sala de aula, também lá no início do ano, o que aconteceu? A professora perguntou para as crianças, sugeriu que fosse feito um piquenique. E aí perguntou para cada criança o que ela levaria então para o piquenique no dia seguinte. Olhem só como foi a votação. Cada tracinho que a professora fez aqui corresponde a um voto, ok? Uma criança que deu a sua opinião, não é? Então, olha só. A maçã, quantos votos a maçã teve? 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos a maçã teve. E aí a gente já vai então assinalando aqui no gráfico, ok? Olhem só, para cada tracinho foi um voto. E aqui para cada retângulo vai representar um voto também, ok? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos a maçã teve. Confere? Aqui e aqui. Agora o próximo é o biscoito. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos. O biscoito, então, teve 7 votos. Vamos procurar a palavra biscoito e vamos colocar, então, 7 votos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso mesmo. O outro lanche muito saudável, inclusive, que as crianças votaram que iriam levar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos teve a banana. 8 votos. Vamos lá, então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos. Agora chegou a vez da barra de cereais. A barra de cereais teve um voto apenas. Vamos lá, então, para a barra de cereais. E agora, o sanduíche natural. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos o sanduíche natural teve. Vamos lá, então, para o sanduíche? 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos, ok? E o iogurte teve, então, 2 votos. Olhem só, pessoal, aqui nós podemos ler com muito mais facilidade.
É um gráfico de colunas, não é? E aí, se alguém perguntar para a gente assim, qual foi o alimento que mais votaram, que iriam levar no piquenique? Qual alimento ganhou? Olha só, é só a gente olhar qual é a coluna que está maior. Olha o tanto que é fácil, não é? Mas você que é um bom detetive, que observa tudo, sabe isso direitinho, você está de parabéns. Então, a banana foi a que foi mais votada, depois o biscoito, que foi o mais votado, depois a maçã e o sanduíche. Os dois empataram, foram votados com a mesma quantidade de opiniões, não é? E depois o iogurte e, por último, a barra de cereais. E agora eu pergunto para você, qual foi o alimento menos votado, então? Ah, professora, isso é muito fácil. É só eu olhar qual é a coluna que está menor. Olha ela aqui, a barra de cereais. Agora eu quero saber de você o seguinte, se você fosse perguntado, estivesse participando dessa pesquisa e perguntassem para você qual é o alimento que você vai levar amanhã no nosso piquenique, o que você responderia? O quê? Eu ouvi fruta? Ah, eu ouvi banana e maçã. Isso, parabéns para você que se alimenta de uma forma tão saudável, ok? O mundo agradece. Desembale menos e descasque mais, ou seja, coma mais frutas, produza menos lixo. A sua saúde e o planeta agradecem juntos, ok? E olhem só, pessoal, uma outra novidade que a gente vai ver agora. Nós conversamos sobre os gráficos e tabelas. E agora a gente vai falar de um outro assunto. Vamos lá? Queridos, então vamos lá para a nossa nova atividade. Em algumas situações, a gente sempre tem certeza de que alguma coisa vai acontecer. Ou então a gente sabe que é impossível acontecer. Ou então a gente pensa, talvez aconteça. Querem um exemplo disso? No dia combinado do piquenique, choveu. Vocês acreditam nisso? E as crianças ficaram muito chateadas quando chegaram na sala de aula. Mas a professora disse assim para eles, não se preocupem, crianças, nós vamos amanhã. E o Pedro, um aluno do primeiro ano, disse, não, professora, amanhã também vai chover. A professora falou, Pedro, não é certeza que amanhã vai chover. Não é porque hoje choveu que amanhã certamente choverá. E aí ela disse assim, então vamos combinar o seguinte, nós vamos fazer diferente. Nós vamos combinar de fazermos um piquenique lá no circo que está na cidade. Então, nós fazemos o piquenique e depois a gente assiste ao espetáculo do circo. As crianças adoraram a ideia. E aí, eu quero saber de você o seguinte, você acha, antes de nós falarmos do circo, que o Pedro tinha razão? Será que certamente choverá no dia seguinte, a um dia que choveu? São essas situações que a gente vai falar delas agora, ok? Olhem só, pessoal, a primeira situação foi a seguinte, quando ficaram sabendo que iriam para o circo, ficaram muito contentes e um dos alunos disse assim, eu vou ver os dinossauros fazendo mágicas. E aí, o que você acha disso? Você acha que isso é impossível de acontecer? Você acha que isso talvez aconteça? Ou você acha que isso certamente, com certeza acontecerá? Vamos pensar um pouco. Pessoal, ainda existem dinossauros? E se existisse, os dinossauros seriam capazes de fazer mágicas? Também não. Então, essa situação é uma situação impossível de acontecer, não é? Então, eu vou colocar aqui e a gente vai tentar ler. É impossível acontecer. Tá certo? Todo mundo concorda? Vamos para a outra, então. Os palhaços estarão de roupas coloridas? Olha, é uma pergunta. Os palhaços sempre estão de roupas coloridas, não é? É um artifício que eles usam para encantar a meninada. Então, vocês acham que isso é impossível de acontecer? Que quando as crianças chegarem no circo, talvez os palhaços estejam de roupas coloridas ou com certeza os palhaços estarão com roupas coloridas? Quem já foi ao circo sabe que os palhaços usam roupas coloridas. Então, isso acontecerá com certeza. As crianças verão os palhaços de roupas coloridas, com certeza. Vamos lá para a próxima possibilidade. Vou tomar um sorvete de coco lá no circo. Ai, que delícia! Circo realmente tem sorvetinhos. Mas será que lá nesse circo terá sorvete de coco? Pode ser que não.
Pode ser que não tenha sorvete de coco, tenha outros sabores, mas de coco talvez não tenha. Então, olha só, talvez aconteça dessa criança que quer tomar um sorvete de coco, tome de fato o seu sorvete de coco. Vamos lá então para a próxima frase. Preciso de dinheiro para a pipoca. Vocês precisam comprar alguma coisa e é necessário dinheiro? Claro que sim, professora, ninguém compra nada sem dinheiro. Então, com certeza, acontecerá isso que a criança está dizendo. Ela precisa de dinheiro para a pipoca. Acontecerá, com certeza, ok? E agora a outra. O trapezista tem 2 anos. Meu Deus, uma criança de 2 anos, pensem comigo, consegue subir no trapézio e fazer toda aquela maravilha lá em cima no ar? Não. Então eu acho, e que você acha comigo, impossível de acontecer ou talvez aconteça? Isso, impossível de acontecer. Eu também acho que você tem razão. Ninguém conhece um trapezista com 2 anos. E a última agora, gostaria de assentar na primeira fila. Isso, quando a gente chega mais cedo em algum evento, a gente pega um melhor lugar. Então isso é bem provável que aconteça. Se o ônibus não se atrasar, se a professora e as crianças chegarem no horário correto, talvez a criança, então, que gostaria de assentar na primeira fila, talvez ela consiga realmente assentar na primeira fila. E você está de parabéns, porque você observou tudo, soube fazer os gráficos, as tabelas e soube também entender o que é certeza de acontecer, o que pode ou não acontecer e o que é impossível de acontecer. Eu adoro trabalhar com você. Queridas crianças, chegou então a hora da história. Essa história, já que o papel vem do tronco da árvore, essa história é sobre a árvore da montanha. E tem o refrão, que é aquela parte da história que se repete. E aí fica mais fácil de você memorizar e me ajudar a cantar. Vamos comigo? Era uma vez uma árvore da montanha. E ela começa assim. Essa árvore tem um galho, ai, 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 que amor de galho. O galho da árvore da montanha, olê, iaô, da árvore da montanha, olê, iaô. Esse galho tem um ninho, ai, 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 que amor de ninho. Esse galho tem um ovo, ai, 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 que amor de ovo. O ovo do ninho, o ninho do galho, o galho da árvore da montanha, olê, iaô, da árvore da montanha, olê, iaô. Esse ovo tem um pássaro, ai, 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 que amor de pássaro. Esse pássaro comeu a fruta, ai, 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 que amor de fruta. Essa fruta tem uma lagarta, ai, 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 que amor de lagarta. E agora, como vai ficar? Cantem comigo o refrão. A árvore da montanha, olê, iaô, a árvore da montanha, olê, iaô. A lagarta virou borboleta, ai que amor de borboleta. A borboleta da lagarta, a lagarta da fruta, a fruta do pássaro. O que vem agora? O pássaro do ovo, o ovo do ninho, o ninho do galho, o galho da árvore da montanha, olê, iaô, a árvore da montanha, olê, iaô. A lagarta pousou a borboleta pousou na flor, ai, 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 que amor de flor. Como vai ficar agora? Lá do começo para cá. A flor da borboleta, a borboleta da lagarta, a lagarta da fruta, a fruta do pássaro, o pássaro do ovo, o ovo do ninho, o ninho do galho, o galho da árvore da montanha, olê, iaô, da árvore da montanha, olê, iaô. Parabéns para você que cantou comigo, ficou muito legal. Meus amores, então agora chegou a hora de nós confeccionarmos o nosso material com aquele papel que eu selecionei lá no início da nossa aula. O que vocês vão precisar? Vão precisar de um rolo de papel maior, de filme plástico, papel alumínio e 4 rolinhos de papel higiênico. O que eu fiz? Também vamos precisar de canetinhas coloridas
e de tesoura sem ponta. O que que eu fiz? Eu cortei o rolinho de papel higiênico, ok? Com a tesoura, em tiras de mais ou menos uns 2 dedos de um adulto e escrevi o alfabeto em todas elas. Como se chama esse material? Chama-se alfabeto móvel. E olha só como é que vai ser. Depois eu coloquei as vogais todas de vermelho e as consoantes de azul para facilitar a sua leitura. Trabalhando com esse material, você vai ficar cada vez mais craque na leitura. Então, olhem só como é simples. Eu vou colocando aqui, à medida que eu vou colocando as letrinhas, eu quero formar a palavra pato. Então, olhem só. Pá. E agora eu coloco a letra T e depois a letra O, certo? Olhem só o que que virou. Pato. Eu também posso montar, a partir dessas pequenas que eu fiz aqui, posso montar outras palavrinhas. Por exemplo, suco, ok? Também montei suco. E posso montar outras, por exemplo. Posso montar saco e muitas outras. Esse material é muito legal e serve para você treinar cada vez mais a sua leitura. Ele se chama alfabeto móvel e você vai fazer com materiais, com objetos que você não vai usar mais. Então você vai reutilizar o material e ainda por cima aprender a sua leitura. Espero que você tenha gostado e eu quero que você na próxima aula traga esse material, ok? Que nós vamos montar palavrinhas juntos. Tá combinado? Meus amores, a nossa aula está chegando ao fim. E olhe só quantas coisas nós trabalhamos hoje. Nós aprendemos sobre as pequenas e grandes invenções, falamos sobre o papel, nós também lemos e interpretamos tabelas e gráficos e brincamos de detetive e ouvimos uma história e tentamos ler algumas palavrinhas, não foi? E eu gostaria de lembrar você que é para você fazer as atividades da plataforma, da escola em casa, e também fazer com bastante carinho todas aquelas atividades que o seu professor faz e devolver no dia certinho na sua escola, ok? Um grande beijo para você. Tenha certeza que eu estou com saudade de você, desde já. Um beijo grande. Tchau, tchau.